A você que acompanha a TVI em suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo app ou pela TVC, chegamos a mais um encontro do Naquela Mesa Entrevistas. Programa que vai ao ar toda terça-feira às 21h30 e todo sábado às 18h30, sempre com uma personalidade da arte, da cultura, dos movimentos sociais e populares da nossa região, colocando em relevo as características identitárias de um povo, as lutas da nossa gente. Hoje, sem mais delongas na apresentação, eu vou falar com uma das referências da minha formação e da formação de muitas pessoas aqui da nossa região. Ele que atualmente é coordenador da regional das comunidades eclesiais de base da Bahia e de Sergipe e tem uma larga história na formação das comunidades eclesiais de base na região e, ao mesmo tempo, nesse processo de renovação do carisma da igreja. Nós vamos falar com o professor Marcos Bispo, Marquinhos, Marcos, vários nomes, várias formas de tratamento, para falar desse mesmo ser humano generoso, competente e comprometido com sua gente. Seja bem-vindo, Marquinhos. Gratidão, Rafael. Gratidão aos seus telespectadores nessa mesa. Um programa que a gente tem muito carinho, que a gente conhece de muito tempo e que a gente vê personalidades muito importantes, marcantes desse ativismo cultural, de ideias que precisam estar em evidência e de participação na vida da região, do estado e do país. Maravilha. Marquinhos, nós só temos uma pergunta comum a todos os entrevistados. Depois a conversa flui sem muito roteiro. E aí eu queria lhe pedir para contar para os nossos telespectadores quem é Marcos Bispo, ele por ele. É uma pergunta que sempre nos desafia, não é? Eu ouvi Daniela Galdino dizer a mesma coisa, mas eu me definiria como um ativista cultural, desde sempre, e um religioso da espiritualidade libertadora. Eu sou um discípulo, não é? Primeiro do Jesus original, né? Hoje está muito em voga aí o que é Nutella, o que é raiz, então do Jesus raiz, esse Jesus que confrontou o Império Romano, esse Jesus que implantou um reino de Deus onde os protagonistas não são os que sempre foram. E sou também um discípulo de grandes escritores e pessoas que têm tradição nessa espiritualidade libertadora. Leonardo Boff, Frei Beto, Marcelo Barros, Padre Zezinho, Dom Helder Câmara e de Dom Pedro Casaldáliga, que foi o primeiro a me dar esse anel de Tucum. Ele veio em Ilhéus no Intereclesial do ano 2000, que foi o único intereclesial, que são esses encontros nacionais das SEBs, e aconteceu aqui em Ilhéus, na Bahia. Maravilha. E uma das coisas que nós conversávamos aqui em off é que o grande desafio do mundo contemporâneo, e eu acho que é também um pouco do desafio da mística da fé, é a perenidade da ação. Então, assim, você traz essa coerência muito forte, porque desde a formação dos grupos de jovens, lá dos anos 90, em que você já discutiu os temas que hoje são pauta da ordem do dia, você antecipou essa discussão para muitos jovens, inclusive Aguinaldo França e eu participamos desse movimento nas igrejas, em que você estava à frente falando sobre os direitos da mulher, falando sobre a organização social e política, dessa dimensão social da igreja, né? Agora eu queria lhe perguntar o seguinte, quem vem antes? Vem antes a vocação docente, professor, o estudioso, o intelectual, vem o carisma da fé cristã. Como é que essas duas se encontraram? Vamos pensar um pouco dessa trajetória de vida que deu forma a esse grande líder. Eu tive a felicidade, eu acho que você também, de termos convivido com uma geração de frades franciscanos muito progressistas na Igreja Santa Rita de Cássia, no São Caetano, em Itabuna. Frei Raimundo era o grande coordenador daquela equipe, não é? Tínhamos também Frei Calazans, que hoje é padre, está até doente, a quem a gente manda um abraço, e que formou toda uma geração. Então, ali eu comecei com catequese, primeiro de crianças e adolescentes, depois a pastoral do Crisma, com a irmã Ivonete, que era também uma irmã de Santa Catarina de Sena, que era uma mulher muito para frente, com grandes bibliografias, grandes encontros de formação na Igreja Santa Rita de Cássia e de teologia com Dom Paulo Lopes de Faria no IT. Isso nos deu um arsenal muito bom de leituras, de visões de uma igreja libertadora e, sobretudo, a convivência com as comunidades eclesiais de base, notadamente a do bairro Fonseca, a Nossa Senhora de Lourdes e Nossa Senhora da Piedade no Maria Pinheiro. Ali nós implantamos núcleos de pastoral do Crisma, onde Aguinaldo França, por exemplo, foi um dos nossos alunos. Temos Josivaldo Damur, que nós temos Omar, que hoje é professor da UESC, não é? Toda uma geração que passaram por essa formação do pastoral do Crisma. O Wilton, né, que é um militante do São Caetano, hoje com mestrado
mestrado, trabalha também na ProEx da UESC, todos eles, Adriana, que fez mestrado e está em Salvador, Maria Domingas, não é? Com mestrado, atuação no nosso município, todos passaram pela Pastoral do Crisma, dentro dessa visão de uma igreja libertadora, feliz, como pede o Papa Francisco, né? O Papa sempre diz que o cristão não pode ser alguém amargurado, alguém sem sorriso no rosto, né? Então nós éramos muito felizes porque bebemos dessa fonte da comunidade eclesial de base, com as músicas de Zé Vicente, de Antônio Cardoso e de Padre Zezinho. Eu acho que aqui, minha gente, nós já tivemos um belo cartão de visita, recordando as referências que nutrem a ação de Marcos ao longo da história e como essa ação transborda, tocando outras vidas. Olha quanta gente foi citada aqui, gente que está ajudando hoje a construir uma realidade mais justa, tensionando os privilégios e as desigualdades desse nosso mundão e, em especial, da nossa cidade. Marquinhos, uma igreja em missão, uma igreja em saída. Francisco atualiza esse discurso de Jesus de ir ao encontro dos menos favorecidos, mas as SEBs são essas dimensões da prática já desde antes. O que é que foi necessário reavivar esse carisma? Alguns fatores contribuíram positivamente para que isso acontecesse. A gente tem um filme chamado Dois Papas na Netflix, vou fazer um comentário rapidamente porque é um grande filme, onde os dois conversam muito sobre isso, né? O Ratzinger, que é o Bento XVI, e o Bergoglio, que era o então cardeal de Buenos Aires e que se torna o Papa Francisco. E ali a gente percebe que a igreja estava perdendo a sua vivacidade, a sua alegria, a sua atualização. E em determinado momento os dois chegam a um consenso de que é preciso renovar essa igreja. E aí, quando há a nova eleição, depois do Bento XVI, um cardeal brasileiro, Dom Cláudio Umes, que nos deixou recentemente, não é, mas que teve uma atuação belíssima no estado de São Paulo e na capital paulista, sugere a Francisco, né, a Bergoglio, o então Bergoglio que se torna Francisco, usar o nome desse santo de Assis, que esse ano completa 800 anos do Canto das Criaturas. E aí, o grande chamado para Francisco, o santo, lá de Assis, foi para que reconstruísse a igreja de Cristo, que estava desmoronada naquela época, a título de princípios, não é? Da fé, princípios morais mesmo, né? Havia uma desqualificação, uma descaracterização do Evangelho. E aí Francisco vai e retoma todos aqueles valores, as bem-aventuranças, o Sermão da Montanha, e reconstrói essa igreja do ponto de vista de uma igreja pobre, com os pobres e que tem os pobres como centro da sua ação social. Esse Papa assume com esse compromisso. Daí porque uma igreja em saída. E ele retoma um termo do Concílio Vaticano II, do Papa João XXIII, que parecia muito com Francisco, da sinodalidade. E o que é a sinodalidade? Ouvir mais os leigos, incluir mais os leigos, inserir mais os leigos no protagonismo da igreja. Não mais aquele conceito de que só há igreja onde há um bispo, mas onde houver um batizado, existe a igreja. E aí todas as mulheres batizadas e comprometidas e atuantes são igreja, todos os homens batizados e comprometidos e atuantes são igreja. Maravilha. É uma aula aqui, viu, minha gente, de história da igreja, princípios da teologia, enfim. Marco Bispo, essa liderança que hoje... Marquinhos, vamos falar sobre isso. Coordenador regional da SEBS Bahia e Sergipe. Tamanho desafio, tantas responsabilidades, mas um cabedal que está à altura de tudo isso. Então, eu acho que a nossa atuação no Círculo Bíblico da Comunidade de São Paulo, no Novo São Caetano, não é que é uma coisa tão pouco conhecida, né? Tão escondida da Diocese de Itabuna, porque assim são as SEBs. As SEBs são, como diz a irmã Josefina, que morou aqui, está lá em Cachoeiro de Itapemirim, foi quem até nos ajudou a trazer esse material na minha correria do último encontro que tivemos por lá. Então a irmã Josefina sempre diz, as SEBs são aquela brasa, que basta um sopro para que ela volte a ser uma pequena fogueira. Então nós temos muitas comunidades eclesiais de base assim, escondidas, supostamente esquecidas, mas que estão vivas e atuantes. Esse círculo bíblico deu visibilidade para que a gente pudesse levar essa ideia e retomar esse trabalho que sempre foi das SEBs, a palavra sempre é o centro das SEBs, a Bíblia, nesse sentido da espiritualidade libertadora, sobretudo os evangelhos, não é? Os Atos dos Apóstolos, que é o nascimento dessa igreja do Jesus Cristo, raiz, como eu dizia aqui, fez com que a gente tivesse inserção em outros espaços das comunidades eclesiais de base. Walter tinha concluído o seu mandato, Walter é um companheiro de Feira de Santana, professor também, e aí a gente assumiu então essa responsabilidade de levar a coordenação do Regional Nordeste 3, que inclui todas as dioceses da Bahia, mais as 3 dioceses de Sergipe, para
estarem conosco nesse trabalho de coordenação. Fizemos uma coordenação colegiada, eu estou na coordenação principal, Lúcia de Salvador, Lúcia Laureana é a vice-coordenadora, Zilda de Serrinha é a secretária e Alberto é o tesoureiro lá da Diocese de Bom Jesus da Lapa. Então é uma coordenação colegiada que busca retomar esse trabalho das SEBs, está apresentando essa igreja sinodal, indo a todos os lugares onde são necessárias a intervenção para que de fato a justiça social aconteça. Maravilha. Então nós vamos agora, Marquinhos, dar uma olhada em umas imagens que você nos mandou, que contam a sua trajetória e que conversam com todo esse processo de igreja em saída, da estrutura das comunidades eclesiais de base, do seu trabalho com os movimentos populares, indígena, povo do campo, né? Marcos é alguém que, de fato, minha gente, aqui hoje eu não estou sendo superlativo porque é uma pessoa que foi referência e é referência na minha formação, é porque é de fato alguém que está vivendo aquilo que prega. Se a crise de representatividade que nós temos hoje no universo político se dá justamente porque aquelas pessoas que são alçadas ao poder não vivem aquilo que pregaram e prometeram, aqui nós temos exemplos de pessoas que vivem aquilo que prega e Marco Bispo é um deles. Vamos colocar as imagens, Marquinhos, você vai comentando. Aí é o Conselho Municipal de Educação, né? Nós passamos a fazer parte no final do ano passado, graças à nossa atuação na Conferência Estadual de Educação e depois na Conferência Nacional em Brasília. Maravilha. Passa aí pra gente. Então, para vocês estão vendo atuações que estão fora desse primeiro escopo que nós apresentamos, né? O escopo religioso, o escopo do movimento popular. Aí a Conferência Estadual, né, de Educação em Salvador, quando eu e Maria Domingas fomos 2 dos 10 eleitos pela Bahia, na Bahia inteira, né, mais de 180 educadores eram candidatos e nós fomos escolhidos 2 para representar o nosso estado lá em Brasília, como eu disse, em 2023. Maravilha. Aí, diante do monumento de Paulo Freire, à frente do Ministério da Educação, Paulo Freire é esse ícone da educação brasileira, ainda pouco estudado, muito se fala sobre ele, mas pouco se conhece, pouco se lê. E Paulo Freire é um pernambucano, nordestino, aquele que mais dá nomes a cátedras de universidades mundo afora, não é? É esse educador brasileiro, Paulo Freire. E curioso, né, que tem uma frase muito comum que diz assim, Harvard estuda Paulo Freire. Não é Paulo Freire que estudou em Harvard, não. Exatamente. E aí nós temos Bell Hooks, uma escritora das mais vendidas no mundo inteiro, com toda a obra pautada no encontro dela com a obra de Freire. Veja que coisa. E aqui no Brasil, uma cruzada burra de uma extrema-direita tacanha e quer dizer que Paulo Freire não contribuiu com a formação da educação pública, sem nem ter aberto, muitas das vezes, uma página sequer do nosso patrono da educação brasileira. Sem contar que Paulo Freire era um militante de uma pastoral operária, um católico de missa dominical, né, diferentemente do que sempre disseram e dizem dele e de outros parecidos com ele, que era comunista. Não é? É muito importante dizer, a nossa luta não é pelo comunismo, é pelo evangelho. Pela partilha do pão, pelo acolhimento. E as pastorais vão muito no sentido do que Jesus Cristo dizia, né? Tive fome e me deste de comer, estava nu e me vestistes, e todas as outras. Vai visitar um encarcerado e naquele rosto tu vê o rosto de Deus, minha gente, é isso. Vamos ver mais fotos. Dom Helder Câmara também dizia isso. Aí o ministro da Educação, não é? O nosso Camilo Santana, também na Conferência Nacional. Aí já na Conferência Nacional. As primeiras fotos eram da Conferência Estadual. Essa Conferência Nacional com Camilo Santana, nosso ministro da Educação. Cearense, também nordestino. E o Ceará figurando sempre entre os sistemas educacionais de maior referência e de melhor desempenho dos estudantes de escola pública no Brasil. Vamos lá. Aí a nova coordenação, como eu disse, ali no meio, Dom João Batista, que é o bispo de Barra. Nós temos um encontro a nível de diocese, inclusive, por esses dias em que o programa vai ao ar. Dom João Batista, Lúcia Laureana ali de amarelo, Zilda, né? Zilda Maria de Serrinha, nossa secretária, e Alberto, que é de Bom Jesus da Lapa, o nosso tesoureiro ali de blusa vermelha. Só aí já deu para vocês verem que o homem corre estrada, né? Se era igreja em saída que vocês queriam, toma aí, igreja em saída, igreja em missão. Vamos mais. Aí o presidente da CNBB, uma figura encantadora, né? Dom Jaime Spengler, franciscano, eu dizia aqui para Rafael em off, é um franciscano nato, né? Não esses que estão em evidência na mídia, que estão aí agora no centro da polêmica dos rosários, que rezam ou não reza, não é? Que gosta ou não gosta de mulher. Dom Jaime não, vai muito além disso, né? Dom Jaime tem um respeito imenso pelas mulheres, bebe na fonte franciscana mais genuína, é o arcebispo de Porto Alegre, atual presidente da CNBB, primeiro cardeal a estar em atuação em Porto Alegre. Maravilha. Vamos lá mais à frente.
Aí 2 bispos que moram no meu coração, não é? Dom Hernaldo, que é responsável pela liturgia da CNBB, e o bispo Dom Vitor, que acabou de assumir em Vitória da Conquista. E aí é aquilo que você dizia, né? Esse diálogo horizontalizado entre o leigo e o ordenado, né? Essa coisa de estar no movimento, estar na escuta, descer um pouco do pedestal, das indumentárias e estar no meio do povo. Exatamente, né? exatamente. Muito importante esse tipo de bispo que tem cheiro de ovelha, como sempre nos ensina a irmã Josefina. Maravilha. Irmã Josefina, meu abraço. A senhora está assistindo esse programa, tenho certeza disso. Eu abraço e assim, se nutra com a força de Marquinho e fortaleça ele também. Vamos falar da campanha da fraternidade. Você vem com a camisa Ecologia, Fraternidade e Ecologia Integral. Vamos pensar assim, o que é a campanha da fraternidade? Falar para o nosso público que pode ter muita gente aqui assistindo que não conhece a estrutura da igreja, seus trabalhos. Então, o que é e qual é a temática? Por que essa temática esse ano? Pois é, a campanha da fraternidade é um momento em que a igreja abre a quaresma com seus trabalhos social, né? É a parte prática da quaresma, é a parte onde a gente exerce a consciência que o cristão católico tem que ter durante a quaresma, de atuação social. Foi criada por Dom Eugênio Salles, eu estava lembrando aqui, inclusive, que era um bispo, já que faz essa divisão conservador e progressista, sempre foi um bispo conservador, mas que tinha um olhar social muito forte, não é? Ele foi o primeiro a fazer uma campanha da fraternidade a nível nacional, e de lá para cá a CNBB todo ano tem um tema diferente, um tema novo, e chegamos a esse tema da ecologia integral em função de 3 coisas muito importantes. Primeiro, a carta do Papa Francisco, Laudato Si, que está fazendo 10 anos de escrita, não é? É um documento muito importante, que o Papa ouviu especialistas do mundo inteiro sobre as questões ecológicas, sobre o que afeta o planeta, como resolver esses problemas, e que depois ele resumiu em um outro menorzinho chamado Laudato Deum, em 2023, há 2 anos atrás, né? Bem menor, bem mais fina, mas que mantém a mesma preocupação ecológica com o planeta, né? A gente está vendo aí o aquecimento global, a gente nunca teve tanto calor em pleno outono, a gente nunca teve tantas cheias em cidades diferentes do Brasil, Itabuna passou por isso em 2021, a gente não teve, há muito tempo a gente não viu um incêndio em Los Angeles, em pleno inverno dos Estados Unidos, e há previsões catastróficas que dizem que algumas cidades do mundo podem desaparecer se nada for feito em relação ao aquecimento global. Então o Papa escreveu essa carta e, inspirada na carta do Papa, a CNBB fez esse documento, né, um texto base da campanha da Fraternidade e Ecologia Integral, toda muito fundamentada em textos bíblicos, parte do Gênesis, que Deus viu que tudo era muito bom, o Gênesis 1, capítulo 1, versículo 31, porque o mundo foi feito para todo mundo, né? O mundo foi feito de forma regulada e perfeita. O Gênesis é essa grande poesia, esse grande poema de Deus para a humanidade, onde não faltava nada para ninguém, onde não havia queimadas, onde não havia sem terra, onde não havia indígenas fora de suas terras, onde não havia rios poluídos como o de Itabuna, por exemplo, onde não havia favelas, não é? E o que foi que ocasionou tudo isso? Por que o planeta se desregulou tanto? Por que nós chegamos a esse momento tão catastrófico que o planeta vive? Pela ambição humana. O Papa vai considerar isso em seu documento Laudato Si. E ele vai considerar como os mais ricos do mundo estão destruindo o planeta em que eles mesmos vivem e que, se nada for feito, não vai haver planeta para ninguém. E a terceira razão para que seja feita essa campanha da fraternidade desse ano é a COP30, não é? A grande conferência do clima que acontece no Brasil em novembro e que vai reunir as principais nações do mundo pela primeira vez na história sem os Estados Unidos, porque tem um negacionista na presidência e que unilateralmente, não é, se desligou da COP e não vai estar no Brasil. Mas todos os outros ecologistas do mundo inteiro e todos os outros especialistas, agora mesmo o presidente Lula acabou de voltar do Japão e houve um compromisso, né, dos dirigentes do Japão, do primeiro-ministro do Japão, de estar no Brasil na COP30, porque é algo que interessa aos países mais desenvolvidos do planeta. Volta aqui com a gente, Cássio. Marquinhos, tem uma coisa que me intrigou, né, desde o Trump, desde esse fenômeno da extrema-direita. Muito se falava e muito se associava, por conta de alguns episódios históricos, de que do certo obscurantismo, da negação e da incompatibilidade de ciência e fé, algumas coisas que são lidas de uma forma também muito precária, falta conhecimento histórico em alguns momentos, mas de fato em alguns outros momentos, né, tem a questão da Inquisição, outras coisas assim. Mas o que a gente está vendo hoje é a igreja dialogando com a ciência,
e determinados grupos políticos negando a ciência. E o risco que nós estamos correndo quando lideranças como essa, por exemplo, negam a vacina, negam o aquecimento global. Então é uma reflexão que você traz que eu acho que precisa ser destacada e colocar o nosso telespectador para refletir. Né? A Igreja Católica, outras denominações estão em diálogo com a ciência e colocando fé e ciência nesse movimento. Né? Eu não digo mais tensionamento, porque é um movimento, um movimento de retroalimentação, enquanto determinados grupos estão fazendo apologia à ignorância e colocando em risco a vida de cada um de nós. Então é bom refletir a respeito disso. Vamos mostrar algumas imagens ainda para continuar essa conversa boa. O tempo vai passando, essa meia hora escassa do nosso programa. Marquinhos mandou para a gente algumas motivações para a celebração da campanha da fraternidade. Aí eu vou pedir a Cássio para deixar essa foto e Marcos comenta, porque senão vai ficar muito pequenininho quando dividir. Quais são as motivações, você já vinha dizendo isso, a partir dessa COP30, mas também o Jubileu da Esperança, que nós estamos no Ano Santo. Como é que está funcionando essa coisa? Verdade, eu acho que de todas as causas que eu elenquei agora há pouco, faltaram apenas duas ali, não é? Os 800, eu cheguei a comentar rapidamente, os 800 anos do Cântico das Criaturas, de São Francisco, que se completou justamente esse ano de 2025, né? Ele escreveu isso em 1225, é um cântico belíssimo que tem forma de música. Eu destaco que a melhor e mais bonita versão é a de Zé Vicente, não é? Louvado seja meu Senhor, é muito lindo, né? Que é o Cântico das Criaturas na versão de Zé Vicente. E ali embaixo nós temos o Jubileu da Esperança, que é o Papa convidando a gente justamente a isso, a não desistir. Nós somos o povo da esperança, não é? Quando nada mais está, nós temos a esperança do Evangelho. Nós temos a esperança de que nós somos um povo caminheiro e caminhamos para frente. Nunca para o lado, nunca para trás, para frente. E lá na frente a gente acredita que vai ter a nossa terra prometida, que não é aquela Canaã antiga, mas é um lugar onde todo mundo vai poder conviver em paz, onde todo mundo vai ser respeitado, independentemente de fé, de confissão religiosa, independente de opção sexual, independente de gênero, mas que essas pessoas são amadas por Deus. Nós conversávamos aqui agora há pouco, não é? Que se Jesus tivesse que atualizar o Evangelho, certamente hoje ele estaria acolhendo uma mulher trans ou um homossexual que é tão apedrejado por tanta gente que se diz seguidor de Jesus, seguidor do Evangelho, e faz uma leitura absolutamente equivocada de Jesus Cristo, que amava a todos, sem exceção. É isso que o Papa quer celebrar no Jubileu da Esperança nesse ano de 2025. Maravilha. Volta aqui com a gente, Cássio, só para dizer para você o seguinte: será que alguém iria na igreja se nos textos sagrados estivesse Jesus Cristo dizendo assim: bandido bom é bandido morto, ao invés de perdoai, ao invés de acolhei, ao invés de dai de comer a quem tem fome? É uma pergunta que precisa ser feita, porque não dá para fazer do evangelho uma coisa gourmetizada, self-service. Eu retiro dele aquilo que me interessa, porque Jesus, ele colocou a sua mão à frente daqueles que queriam apedrejar a mulher que estava caída e ajudou a levantá-la. Então é um paradigma outro daquilo que está em voga. Aqui nós temos uma bibliografia vasta, você mostrou a maioria deles. Aí eu ia dar um destaque para Dom Vicente Ferreira, Profecias de um Novo Tempo, e o nosso grande Frei Beto. 80 anos de uma vida dedicada ao serviço cristão, ao acolhimento, e também de uma figura, né, como o nosso querido padre que acolhe os moradores de rua em São Paulo, o padre Júlio Lancelotti, que você pode assistir pelas redes sociais todo domingo da paróquia São Miguel Arcanjo, a missa do padre Júlio, que convoca vocês a estarem a serviço, né, da fé e do acolhimento dos irmãos em situação de rua. Então vamos falar desses livros? Então, Dom Vicente é uma grande surpresa para a igreja, né? É um dos bispos mais atuantes da atualidade. Ele é bispo de Livramento de Nossa Senhora aqui na Bahia, mas foi bispo auxiliar de Mariana e Brumadinho. Ele acompanhou de perto tudo o que aconteceu com... Jovem bispo, isso, né? Aqui se dá para ver a foto, ó, nascido em 1970.
Olha só, Pois é. 55 anos. Pois é, Dom Vicente é esse bispo, está sempre em Bom Jesus da Lapa, na Romaria da Terra e das Águas. Quem quiser acompanhar uma homilia dele, o trabalho que ele faz, é só ir conosco para a Romaria da Terra e das Águas. Agora em julho, do dia 2, feriado na Bahia em diante, estaremos lá, na Romaria da Terra e das Águas. E ele escreve nesse livro, não é? Profecia de um Tempo Novo, tudo o que pode haver de diferente do que aconteceu em Mariana e Brumadinho. É um livro maravilhoso, muito bem fundamentado com textos bíblicos. E Frei Beto é essa outra pessoa, não é? Um intelectual reconhecido nacionalmente, ganhador do Prêmio Jabuti mais de 2 vezes, frade dominicano, não é? Teólogo renomado, reconhecido e respeitado. Ele tem uma biografia muito gigante de Jesus de Nazaré, um outro livro maior, mas esse é um livro sintético, todo baseado no Evangelho de Marcos, nos 16 capítulos do Evangelho de Marcos, porque o menor evangelho é o mais fácil de ser lido, é o mais fácil de ser compreendido. Então ele vai analisando um por um dos capítulos do Evangelho de Marcos, os 16 capítulos nesse livro, Jesus Militante, não é? E o projeto político do Reino de Deus. Para quem pensa que projeto político tem a ver com partido, não, nada disso. O projeto político é um projeto de vida plena para todo mundo, é um projeto de inclusão para todo mundo, é um projeto de fraternidade para todo mundo. Eu digo sempre que as pessoas, por exemplo, fundamentalistas, se esquecem que Jesus não andou em palácio nenhum. Não é? Jesus não teve sequer casa para morar. Uma das falas de Jesus perguntaram, né? Mestre, onde moras? Não é? Vem e segue-me e verás. E Jesus, na verdade, se hospedava na casa de Lázaro, se hospedava na casa de Mateus. Jesus era um peregrino da E fé. se escandalizavam com ele porque comia com os ditos pecadores. Exatamente, Então, exatamente. cortejados pelo poder, estão ornados muitos aí dos falsos profetas, se nutrindo suas fortunas do sacrifício do trabalho de muitos de nós e muitos das camadas mais pobres, enquanto aquele que inspira a fé estava comendo junto com quem era considerado pecador. É preciso pensar sobre isso, minha gente. É preciso desencastelar a nossa fé, é preciso tirar a trave do nosso olho para pensar que o discurso político, muitas vezes partidário, tendencioso, está fazendo com que a gente estabeleça uma cisão onde nunca houve uma cisão. Porque a mensagem de Jesus é a opção preferencial pelos pobres. Pois é, perfeito. Meu querido, muito obrigado pela sua história. Muito obrigado pela sua trajetória, pela sua lucidez, pela sua perseverança. Eu acho que isso precisa ser dito. Marcos Bispo está há décadas nessa militância, abnegada, generosa, que nutre a ele muito mais realizações a partir dos encontros do que qualquer outro tipo de dividendo. É o compromisso que nos faz educadores, que nos faz militantes. A melhor das acepções dessa palavra, né? Não vamos reduzir a militância ao varejo partidário e político, porque temos as nossas perspectivas, convicções e nossas escolhas, né? Mas é sempre por um modelo de sociedade, não é verdade? Então, Marquinhos, eu quero lhe agradecer. E nesse meu agradecimento a todas essas pessoas que, como seus alunos ou como parte dos movimentos de igreja que você mobilizou, podemos sorver dessa visão e perpetuá-la agora avante. Queria também pedir que agora, nessas suas palavras de até breve, que aqui agora é sua casa, demorou um pouquinho esse encontro por causa de agenda, mas agora é sua casa, é só dizer para o nosso público onde te acompanhar nas redes sociais, né? Porque eu tenho certeza que quem te ouviu aqui quer estar mais perto de você. Pronto, a gente tem o Instagram, Marcos Bispo Santos, nosso endereço é o mesmo do nome oficial, e a gente tem um grupo Amigos do Educador, que temos um monte de gente que já participa, você é um deles, não é? E as comunidades eclesiais de base tem uma página, SEBS do Brasil. Quem quiser retomar esse modelo de igreja, né? Essa forma de ser igreja, que é a igreja das primeiras comunidades, está lá no Atos 4, 42 a 46, está lá nas Bem-aventuranças, Mateus 5, está no texto que você falou, no final de Mateus 25, que é o único texto que define como é que vai ser o nosso julgamento final, não é? Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e preso e você me vestiste ou me visitaste, não é? Então, essa igreja é a mesma que Jesus caminhou e que esteve com tanta gente diferente dele como o Francisco faz. Por isso que a gente está aqui hoje, por isso que a gente está em qualquer encontro de literatura, por isso que eu atuo assim na sala de aula, fazendo com que as pessoas enxerguem muito além do que a sua telinha de celular. O nosso grande desafio hoje é acreditar que existe vida inteligente fora da tela do celular. Os livros estão aqui nessa mesa, não é? A nossa bibliografia vai muito além disso, mas para mostrar para a gente que há muita coisa inteligente, muita coisa interessante nos livros ainda. Com certeza. E as comunidades eclesiais de base fazem isso a partir da Bíblia e a partir de uma leitura com o pé no chão.
como nos ensinou os grandes teólogos que eu citei aqui ao longo dessa conversa. Grande abraço, Rafael, a você, aos seus telespectadores, e que a gente não deixe nunca a profecia cair, como nos pedia Dom Helder Câmara. Vamos encerrar esse programa fazendo o que Cristo diz, é de mãos dadas, em missão. Pronto, muito bom. Um Você já abraço. sabe, naquela mesa entrevistas vai ao ar toda terça-feira às 21h30 e todo sábado às 18h30. E é especialmente feito para você.